A dupla Bruno Martins e Hermenegildo Santos aos comandos de um Can-Am nos SSV, Luís Fernandes em Yamaha nos Quad e Nelson Cunha em Pro X nas motos foram os grandes vencedores da etapa dos TH Closest Super SSV e TH Closest X Trophy, que teve lugar no Semideiro Chamusca. Uma jornada envolvendo quase 200 de pilotos, que teve ainda a participação dos mais jovens, de onde saíram vencedores Lucas Martins em KTM e Martim Caetano em Yamaha nas motos e Martim Ribeiro em Yamaha na competição Quad. Um fim de semana chuvoso, com algumas abertas, e uma pista marcada pelas chuvas intensas que a deixaram com muitas zonas de água, receberam mais uma jornada dos troféus promovidos pela X-Adventure sob a égide da FMP, Federação de Motociclismo de Portugal. O primeiro dia de competições foi destinado ao TH Closest Troféu Super SSV Off-Road and Rally. Um programa desportivo composto por um prólogo e 2 setores, um com 5 packs e outro com 4 provas especiais da classificação, o que proporcionou a cada piloto realizar até 9 passagens ao traçado. No prólogo, com que abriram as hostilidades, o melhor tempo foi conseguido pela dupla Gonçalo Guerra-Maria Carvalho, no Can-Am inscrito pela Arnata, que registou 6 minutos e 41 segundos. Posição seguinte para a dupla Rafael Caseiro-Manuel Brardo, da equipa Alpendre do Rio, aos comandos de um Can-Am e que gastou mais 6 segundos. Igualmente em Can-Am, a dupla Bruno Martins e Hermenegildo Santos, do BRM Racing Team, averbou o terceiro melhor tempo a 6,5 segundos da marca obtida por Gonçalo Guerra. Posições seguintes para Rui Pereira, Pedro Mónica, do Electrex Racing Team, e Ruben Rosa, Paulo Lopes, 2 pilotos da classe Hobby e ambos em Can-Am. Paulo Caseiro, aos comandos do Yamaha YXZ1000R, da equipa Alpendre do Rio, foi o mais rápido da classe T2, enquanto Jorge Leite Júnior, da JL Motos Racing Team, em máquina idêntica, averbou o melhor tempo da classe T2 Hobby. De registar a participação do jovem Duarte Vaz, navegado por Nídia Martins, inscritos pelo Caramulo Team Júnior, aos comandos de um Polaris 200 da classe Mini B. Nas 5 passagens ao troço, que estava destinado aos SSVs, para o primeiro setor, o ex-campeão nacional Bruno Martins foi o mais rápido, totalizando 33 minutos e 20 segundos. Igualmente em Can-Am, colocaram-se nas posições seguintes, após este primeiro setor, as duplas Rafael Caseiro-Manuel Brardo e Gonçalo Guerra-Maria Carvalho. 3 segundos era então a diferença de Rafael Caseiro para o líder, sendo que este piloto dispunha de uma vantagem de 11 segundos para Gonçalo Guerra. Na quarta posição surgia Mauro Gomes, navegado por Pedro Figueiredo, no Polaris inscrito pelo BRM Racing Team, à frente da dupla Rui Pereira-Pedro Mónica, em Can-Am, que lideravam a classificação Hobby. Sérgio Vaz, do time Caramulo, em Polaris, ocupava a 6ª posição, a 1 minuto e 16 segundos do líder da competição. A dupla Jorge Silva, Francisco Mora, da Prozis, em Can-Am, e Carlos Gama, do Silveira Cafés Racing Team, em Polaris, ocupavam as posições seguintes. Entre os concorrentes da classe T2, Jorge Leite Júnior impunha-se por 54 segundos a Paulo Caseiro, ambos em Yamaha. Antes de passarmos para as 4 passagens do segundo setor, que ditaram o ordenamento final, uma referência para o facto de os troféus promovidos pela X-Adventure passarem a ter, desde esta segunda jornada, o naming da TH Closest, uma marca portuguesa de têxtil promocional, workwear e material esportivo, pertencente às empresas de Mauro Gomes, piloto que participa assiduamente nas competições de SSV.
A marca foi uma marca que nasceu porque havia uma falta que eu senti no mercado nacional do têxtil promocional. O têxtil promocional, para dar um exemplo rápido, uma maratona, 50 mil pessoas, é preciso alguém que tenha essa quantidade de t-shirts para poder fornecer a 50 mil pessoas. E a quem é que eu forneço? É o B2B, portanto é o business to business. Eu forneço às agências de publicidade, serigrafias, casas de bordados, artigos publicitários. Este tipo de casas são no fundo os meus clientes. Qual é o objetivo? O objetivo é nós irmos com o nosso catálogo, que tem as t-shirts, tem os polos, tem os suetes, tem os casacos, fazer com que os nossos clientes, as agências de publicidade, as serigrafias, vão ao cliente final, sei lá, uma casa de pneus, um café, whatever, com o nosso catálogo e não com o catálogo da concorrência. Portanto, é a única, isso é um orgulho que eu tenho muito grande, é a única marca portuguesa de têxtil, deste tipo de têxtil promocional. Portanto, é a única marca portuguesa e está a concorrer com grandes monstros, não só europeus, como também mundiais, porque temos a Fruit of the Loom, por exemplo, que o dono é o Warren Buffett, só para ter uma ideia, e nós estamos já em 24 países, em que a marca está representada por também distribuidores nos próprios países. Portanto, teve uma ascensão muito grande e para mim é um orgulho muito grande. Julgo que este tipo de troféu tem tudo para andar para a frente. O senhor Luís, que é a pessoa com que eu falei, é uma pessoa que eu também queria logo muita empatia. Eu próprio também corro. Hoje não corro da melhor maneira, mas também corro. E tem um carro TH. E também tenho um carro TH, é verdade. Também aproveito para fazer a publicidade. E depois outra coisa que eu acho muito interessante. Eu julgo que o têxtil, a roupa, não sei se concorda comigo, mas a roupa é qualquer coisa, tem alguma coisa de sentimental. Nós gostamos de uma marca e andamos ali naquela marca há muito tempo e não mudamos de qualquer maneira. As crianças, o pessoal de hoje, porque a X-Trophy é muito mais do que os SSVs, tem as motas, tem os Moto 4, é muito concorrente. Que são os miúdos de hoje, vão ser os decisores da amanhã. Portanto, nascerem com esta marca poderá trazer-me algum futuro para mim também e espero que para eles. É bem verdade. E vamos ver muito mais gente agora aqui no troféu com a TH. Eu espero que sim, pelo menos é isso que eu estou a fomentar e pronto, e eu espero que sim, vai acontecer com certeza. E vamos agora para o ordenamento final da competição, destinado aos SSV, que teve como vencedores Bruno Martins e Hermenegildo Santos, que se apresentaram aos comandos do Can-Am, que ostentava o número 8 e que totalizaram 59 minutos e 35 segundos. Bruno Martins triunfou ainda na classe T1 Federados. Particularmente gosto deste tipo de terreno, é uma coisa que eu adoro e que me dá algum desafio. E pronto, acabei por juntar o útil ao agradável, foi de ganhar e pronto, com o apoio de toda a gente, viemos com alguns carros, a BRM Racing Team, foi bom. A escassos 8 segundos da dupla vencedora, segundo lugar para o par Rafael Caseiro-Manuel Brardo, igualmente em Can-Am. Terceira posição absoluta para Rui Pereira-Pedro Mónica, que ficaram a 53 segundos do segundo lugar. Venceram a classe Hobby T1. Ruben Rosa-Paulo Lopes, em Can-Am, terminaram em segundo lugar entre os Hobby T1. Quinto lugar para Carlos Gama, em Polaris, que fechou o pódio da classe T1 Federados. Sexto lugar para José Rodrigues, em Yamaha, que fechou o pódio da classe T1 Hobby. Jorge Leite Júnior triunfou entre os concorrentes da classe T2 Hobby, colocando-se à frente de Paulo Caseiro, ambos em Yamaha, piloto que triunfou na classe T2 Federados. Não começou muito bem, de manhã tive muita dificuldade com o carro, escolhi uns pneus que não eram adequados para aqui. Depois, a hora do almoço, troquei por outros. Entrei para a tarde muito melhor, a baixar os meus tempos significativamente. Consegui andar nos 5 primeiros da geral. Estou muito contente, consegui evoluir com o carro, aprendi muito. Pronto, não tenho mais nada a dizer, estou muito contente. Foi um dia bem passado, muita chuva, muita água. Mas parabéns à organização por não ter baixado os braços e ter levado a corrida até ao fim. Eu, neste tipo de prova, não sou muito fã dela, porque
gosto mais do Campeonato Nacional, que andemos mais rápido, aqui paremos, mas aqui, para quem quer começar e para nós, viemos cá como fosse a treinar. Mas tem que ser muito exigente, e hoje, como estava a prova em si, ano passado estava excelente, este ano com água, tem que ser muito técnico. Até porque o ano passado o traçado era diferente. Era, mas normalmente 90% do percurso era o mesmo. Portanto, tivemos ali uma parte rápida, mesmo rápida este ano. No passado chegámos ali aos 140 e este ano íamos nos 120 e era sempre com algum problema. Entre ambos e no 8º lugar absoluto ficou o par Pedro Silva-Jorge Peixoto em Canama. Jorge Cipriano, Pedro Cipriano, do Silveira Cafés Racing Team, e Alexandre Portilha e Jamila Portilha, das Ferragens do Marquês, em Iama, subiram ao pódio das classes T2 Federados e T2 Hobby. A dupla Lara Brardo-Margarida Brardo, da equipa Alpendre do Rio, venceu a Taça das Senhoras e completou o pódio da classe T2 Federados. Uma referência final para o excelente desempenho de Duarte Vaz, que, sempre muito apoiado por Nídia Martins, completou com sucesso as 9 voltas ao traçado aos comandos do Polaris da classe Mini. Foi boa, foi difícil, havia muita lama. E é isso. Sim. Nídia, tu já estamos habituados a ver-te aqui em alguns papéis diferentes e hoje foste como formadora aqui do Duarte. Conta-me tudo. Uma experiência completamente diferente, uma responsabilidade enorme, ir aqui a acompanhar estes jovens que são o futuro, mas acima de tudo é uma responsabilidade ir com eles, porque estamos ali com eles dentro do carro, eles é que têm o volante, mas é muito gratificante e é muito bom ver como é que tão jovens como o caso do Duarte têm já um futuro e já se safam muito bem dentro do carro. O segundo dia de competição arrancou com 3 corridas destinadas aos mais pequenos. Na primeira destas 3 corridas, vitória na classe TT2 para Lucas Martins, do Team Dré Município Vila do Bispo, em KTM 65SX, que completou 13 voltas ao percurso destinado aos mais pequenitos das motos. Ali numa poça, correu muito mal, levei um banho de cima a baixo, fiquei logo todo encharcado. Correu, pronto, ganhei a segunda vitória no X-Trophy e o campeonato tem-me corrido bem. É isso, também queria agradecer ao meu pai, à minha mãe, ao meu mecânico, a todos os meus amigos e patrocinadores, à Câmara de Vila de Bispo, que é no Algarve, pois lá na chove também não estou habituada a isto. Segundo lugar, a 6 segundos do vencedor, para Salvador Campino, do Azinhaga Atlético Clube, em Iama YZ65. Terceira posição, com menos uma volta, para Vicente Caeiro, do time Caeiro, igualmente em Iama YZ65. A 2 minutos e 10 segundos do terceiro classificado ficou Ricardo Trindade, da Motos VR, também em Iama YZ65. Com 11 voltas, terminou Gabriel Xavier, do time EKE Rota da Ossa, na 5ª posição. Mais um piloto em Iama YZ65. Na classe TT1, a vitória sorriu a Santiago Guerreiro, da equipa Motogreen, em Husqvarna TC50, que completou 9 voltas, mais uma que Tomás Mendes, do time Satanás Team Dré, em Gás MC50. A pista estava um bocado difícil, tinha muita lama. Tive uma subida que também tinha muita lama e pedras. Ao pódio subiu ainda Tomás Silva, do Off-Road Center Bianchi Prata, numa Husqvarna TC50. De referir que nesta corrida participou a menina Sara Neves, do Saras Racing Liquimoli, em Husqvarna TC50. Na segunda corrida impôs-se Martim Caetano, da Distinto Obras Oliveira Racing Team, em Iama YZ125, que efetuou mais 2 voltas que Rodrigo Neves, o segundo classificado, em KTM SX 125. Consegui ganhar uma distância no início e depois tive uma corrida favorável, a pista estava com um bocado de escorregadia, mas acho que foi uma boa prova, um bom percurso, acho que nisso esteve muito bem.
Com as mesmas 9 voltas, Vicente Caeiro, do time Caeiro, venceu a classe TT3, agora aos comandos de uma Yamaha YZ85, ele que tinha sido o terceiro classificado na corrida anterior. Queria agradecer ao meu pai por me ter feito esta surpresa, que eu só soube que vinha fazer de 85. Hoje de manhã, que o meu pai me pediu-me para olhar para trás, lá para o caminhão, e depois vi lá a minha moto, de quem não sabia. De referir que nesta corrida participou a menina Rafaela Nunes, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha YZ125. Na corrida destinada ao squad, vitória absoluta para Martim Ribeiro, do eMove Team, numa Yamaha Raptor 350. Martim Ribeiro, que completou 8 voltas, venceu ainda a classe Q4. Correu bem, a pista era um bocado difícil, estava um bocado partida, muitas poças, mas a partir dos 20 minutos foi só gerir. Isto é um terreno que tu gostes ou adaptas-te? Gosto, mas podia estar um bocadinho mais seco. Com as mesmas 8 voltas, vitória na classe Q3 para a menina Carolina Feitinha em Yamaha YFM 250. Também não estava a acreditar que estava em primeiro lugar, pensava que estava em segundo, porque pensava que o Martim era da minha classe, só que como ele não é, fiquei em primeiro. Vitória na classe Q2 para Gabriel Afonso da equipa Ziga Works em Yamaha YFM 90. Queria agradecer aos que me ajudaram, aos patrocinadores, a todos que me ajudaram, aos pais, e para o ano estarei cá outra vez e fiz uma aposta com o Tuga e vou-lhe cortar o cabelo ainda hoje. Depois dos mais jovens, o programa prosseguiu com a competição Quad. Vitória do campeão nacional de todo o terreno, Luís Fernandes, da Beat Racing, que se apresentou aos comandos de um Yamaha YFZ 450 e que liderou a corrida da primeira à última volta. Completou 9 voltas e venceu a classe Quad Elite. Arranquei muito bem, consegui-me distanciar na parte inicial da corrida, foi uma boa corrida, não quer dizer que não tivesse sofrido bastante, porque estava bastante duro, muita água, regos, lama, era tudo, foi mesmo uma prova de sofrimento. Conseguimos chegar ao final com o primeiro lugar, o que é impecável. Até à quarta volta, Luís Fernandes foi secundado pelo ex-campeão nacional João Valo, inscrito pela Racestars Racing, TS Moto Racing Gold Speed, que viria a ter problemas, terminando com menos 2 voltas que o vencedor. Com os 5 primeiros classificados, todos aos comandos de motos Yamaha YFZ 450, seria André Bronze, da Moto Fernandes, a terminar em segundo lugar, a 4 minutos e 25 segundos de Luís Fernandes. O terceiro lugar final foi ocupado por Rui Russo, que ficou a 1 minuto e 8 segundos do segundo classificado. Rui Russo venceu entre os veteranos. Foi difícil, é difícil para todos, é assim, uma provazinha com um bocadinho de lama, um bocadinho de água à mistura, e foi andar com os perigos, mas perigos para todos, mas foi andar. E diz-me uma coisa, temos aqui um futuro campeão também. Sim, está em crescimento, campeão em crescimento, está a andar a aprender. Ainda está a aprender. Vais participar? Daqui a pouco tempo, se calhar. Com mais 59 segundos terminou Carlos Reguinga, que secundou Rui Russo na classificação dos veteranos. Com as mesmas 9 voltas que o vencedor absoluto, Joel Martins, da MotoJoel Ruef Garage, em Suzuki LTR 450, venceu a classe Q1 Hobby. Correu bem, já andávamos aqui à procura do primeiro lugar já há 2 provas, já andávamos aqui a escapar por entre os dedos. Hoje atacámos firme e fomos recompensados por isso. Posições seguintes na classe Q1 Hobby para João Feitinha, do time Arbusor Primo Motorsport, em Yamaha YFZ 450, e para Filipe Barbosa, da FMB RC4 Aquatela Piscinas, em Suzuki LTR 450, que completaram o pódio. No top 5 desta classe Q1 Hobby ficaram ainda André Henriques,
da TS Moto Racing Race Stars Racing em Yamaha YFC 450 e Carlos Henriques da Motomario Racing Team em Kawasaki KFX 450, piloto que venceu entre os júniores. Triunfo na classe Quad Hobby Q2 para Carlos Praça, do Praça Racing Team, aos comandos de uma Honda TRX 400. Estava o piso muito agreste, dificuldade, arrancámos 6 motas. Infelizmente os meus colegas, os 5, avariaram, desistiram. Vencedor. Coube à competição moto encerrar o programa deste TH Closes X-Trophy Resistência Todo o Terreno, disputado no cemideiro Chamusca. Vitória absoluta de Nelson Cunha, do novo Team Racing 25, aos comandos de uma Pro X, que travou animado duelo com Manuel Teixeira, que competiu com uma TM Racing. Os dois terminaram separados por escassos 1,8 segundos, com o recente vencedor da classe promoção, na prova de abertura do CNTT, a levar a melhor face ao jovem piloto de enduro. Foram primeiro e segundos da classe Federados TT2. Foi mais uma corrida bem sucedida, tive que gerir bem, inteligentemente, que o segundo classificado é um piloto que vem do enduro e muito técnico, que me deu algum trabalho. Tive que gerir tecnicamente e psicologicamente bem o aperto dele, mas conseguimos levar a vitória, é o mais importante, sem quedas. Acho que a nossa equipa está de parabéns, desde já agradecer ao Paulo Cardoso por tudo e pelo convite, e não só aos meus patrocinadores, à minha família, à minha esposa e a todos que cá estamos, e corra tudo bem e continuamos assim. Terceira posição absoluta e vitorioso na classe Federados TT1, Gustavo Gaudêncio, do Off-Road Center Bianchi Prata, em Honda CRF 250, terminou a 44 segundos de Nelson Cunha. Uma corrida espetacular, numas condições muito difíceis, ainda mais exigente para a organização, mas penso que correu muito bem. Acho que a malta estava toda contente com o percurso, um bocado assustados porque na realidade o percurso estava todo destruído, mas ao mesmo tempo acho que foi um fim de semana bom. Para mim foi espetacular, foi um grande treino aqui com os colegas da terra. Com mais 2 minutos e 53 segundos que Nelson Cunha, João Duarte, piloto do Off-Road Center Bianchi Prata, aos comandos de uma Honda CRF 450, completou o pódio da classe Federados TT2. Ainda com 9 voltas, terminou Ricardo Carvalho, em Yamaha YZ 450F, o vencedor da classe Hobby TT2. Logo a seguir ao arranque tive aqui uma queda onde tive que fazer a corrida de trás para a frente, tive que ir à assistência 2 vezes porque fiquei sem os óculos, e foi fazer a corrida com muita cautela para não cair e não deitar a corrida toda para fora. Posição seguinte para Oscar Duarte, da TDRV BDM, em Kawasaki KX 250, segundo da classe Federados TT1 e vencedor entre os veteranos. Rapidamente consegui atingir a classe TT1 nos veteranos, e depois foi gerir até ao fim, sem ir à gasolina, sem utilizar óculos. Foi mesmo uma corrida de gestão. A pista estava muito difícil, com muita lama, muitos reios fundos, e não é a minha pista preferida para eu andar. Mas no resultado final foi positivo. A fechar o grupo de pilotos que completaram 9 voltas ficou Gil Jorge, dos Falcões de Monte Junto, em KTM 300 EXC, que depois de ter liderado durante as primeiras 4 voltas, secundou Ricardo Carvalho na classe Hobby TT2. Com 8 voltas, Flávio Neves, da Pitlane Performance, TSR Liqui Moly Ibéria, numa Yamaha WRF 250, foi o vencedor da classe Hobby TT1. O piso estava minimamente para andarmos, não choveu durante a prova, algumas pedras que tornaram um bocado perigoso. Tentei gerir o máximo para não cair, de início ao fim. Um susto ao outro, mas nada de especial. Não... Diverti-me.
com alguns perigos, mas consegui-me divertir, que é principalmente o que eu faço aqui, é para me divertir. António Feliciano, da JL Motos Racing, numa Yamaha YZ 250LC, completou o pódio da classe Federados TT1 e foi o vencedor entre os júniores. Uma moto nova, estamos a estrear a moto, vim para aqui com a moto a ter uma hora. Fiz uma corrida sólida, sempre a subir lugares. Na última volta começou a chover, tive de tirar os óculos, já não tinha mais rolos nos óculos, mas geri e consegui a vitória. O pódio da classe Hobby TT2 completou-se com Hélio Neves, do Saras Racing, Liqui Moly, em Suzuki RMZ 450, segundo classificado entre os veteranos. Posição seguinte para o segundo da classe Hobby TT1 e também segundo classificado entre os júniores, Alexandre Santos, da Clireg JF Motos, numa KTM 250 EXC. O pódio desta classe Hobby TT1 completou-se com Lucas Azevedo, da Pitlane TSR Liqui Moly Racing Team, numa Yamaha YZ 250F, que fechou também o pódio da classe Júnior. Entre os veteranos, Renato Mendes, do Bianchi Prata Motoclube de Lolé, em Honda CRF 250, acompanhou Oscar Duarte e Hélio Neves ao pódio. O programa desta jornada desportiva encerrou com a cerimónia de entrega de prémios. A fechar esta reportagem, o balanço feito pelos diversos responsáveis pelo enorme sucesso deste evento. Há uma salva de palmas para Nelson de Cunha, vencedor da classe TT2 e o nosso pódio. Os jogadores que cá chegarem no próximo treino vão desmaiar de certeza, mas isto, nós já falamos sobre isso com eles, para eles estarem preparados, porque nós, além da dinâmica da aldeia, também precisamos do dinheiro e para os ajudar a eles também, mas de qualquer maneira também não vou esquecer a minha equipa de combate, que está na cozinha, está no bar, está na logística, que é duro desde madrugada até de madrugada, para nada que falta a toda a gente e felizmente penso que nada faltou. Nós tentamos trazer pelo segundo ano consecutivo este evento cá, esperamos continuar com esta dinâmica. Pronto, o tempo desta vez também não foi muito amigo, pode ter desencorajado algumas pessoas a virem cá, mas mesmo assim tivemos uma moldura urbana nestes 2 dias, que acho que foi muito positiva e acho que as provas correram bastante bem. Para nós realmente é sempre uma mais-valia, pelo menos pela moldura humana que aqui está, mas por outro lado também pela quantidade de atletas que continuam a vir até ao nosso concelho nestas provas. E, portanto, tendo nós as condições que temos também e conseguimos oferecer para as provas, que acho que é assim uma mais-valia, quer para a organização, quer também para o próprio município. Alternámos várias vezes o percurso, que as condições meteorológicas não nos deixaram fazer o que queríamos e foi até à última a mudar estradas e tudo. Foi um trabalho muito exigente. O nosso trabalho aqui nunca é fácil. Nós não é uma pista de motocross, não é um autódromo, são caminhos rurais, são caminhos que nós temos que fazer adaptar às circunstâncias e fazemos um plano, fazemos um croquis, fazemos uma pista e para terem noção nós fizemos 3 pistas, de quinta-feira para hoje foram 3 pistas. E ainda ontem à noite tivemos que alterar uma pista, construir uma nova em cima da usada pelos SSVs, felizmente com o acompanhamento do município da Chamusca, com as máquinas e tudo mais, conseguimos realmente fazer melhorias no percurso e permitir que conseguíssemos hoje ter uma pista minimamente circulável. O que tivemos de azar foi realmente a questão da chuva, que persistiu em cair e agora hora levantava, hora caía. E assim não se consegue limpar pistas, não se consegue fazer o melhor. Felizmente correu tudo por melhor a nível de sinistros e penso que as pessoas levam um dia diferente para relembrar e continuo a dizer que a chuva persegue-me. Qualquer evento que eu vou fazer nesse fim de semana tem que chover. É bom por um lado que não temos pó, mas por outro lado deixa-nos aqui um bocado tristes, porque montámos aqui uma coisa que não era esta que apresentámos, mas foi o possível.